Viva! Temos hoje a nossa primeira aula de revisão da matéria, dada até agora. Vamos apresentar a resolução de alguns exercícios e as matérias aqui cobertas serão, primeiro, o princípio da subposição, depois a transformação de fontes e, na terceira parte, finalmente, o teorema de Thevenin. Vamos começar então com o princípio da subposição. Vou apresentar então aqui dois exercícios tipo que ilustram, portanto, a aplicação do princípio da subposição a casos bastante diferentes. Começar aqui por um circuito que é só aparentemente complicado, tem 4 fontes, 3 de corrente e uma de tensão, pretendemos aqui determinar uma tensão, que é a tensão naquela resistência de 6 ohms, V6. Este exemplo também eu escolhi porque ilustra uma situação em que a aplicação do teorema da suposição, do princípio da suposição, não obriga a que se considere o efeito individual de cada uma das fontes. Podemos fazer isso, não é? Podemos considerar o efeito de cada uma das 4 fontes a atuar em separado e depois somar o efeito de cada uma das fontes, mas também podemos, como eu aliás disse, podemos agrupar, fazer grupos de fontes e considerar o efeito de cada grupo. Portanto, em lugar de considerar fontes individuais, considerar grupos individuais. E aqui, neste problema, devido à maneira como o circuito está feito, vamos ver que dá jeito considerar primeiro o efeito da fonte de tensão e depois o efeito das fontes de corrente a atuar em grupo. Ok? Então, para terminar então a tensão V6, vamos então considerar primeiro o efeito só das fontes de corrente e, portanto, vamos anular a fonte de tensão. Portanto, aquela fonte de tensão que aparecia aqui em cima, não é? Desapareceu e, portanto, foi desativada. Desativar uma fonte de tensão significa, portanto, curto-circuitar. Ao curto-circuitar a fonte de tensão, o circuito acaba por tornar-se muito mais simples. Porquê? Porque nos permite fazer aqui uma série de associações. Reparem, uma vez que este nó está ligado a este através de um fio, de facto, este ponto e aquele ponto constituem o mesmo nó, porque estão à mesma tensão, ao mesmo potencial. Portanto, esta fonte de 12 amperes, que está deste lado, está em paralelo com aquela fonte de 24 amperes, não é? Embora seja distante, mas uma vez que ambas as fontes estão ligadas aos mesmos nós, logo estão em paralelo. E, portanto, vão dar uma fonte resultante de 24 mais 12 amperes, 36 amperes. Esta resistência de 12 ohms está em paralelo com aquela de 15 ohms, não é? Pode não parecer, mas de facto elas têm os terminais ligados 2 a 2, não é? Portanto, este terminal da resistência está ligado àquele terminal da resistência de 15 ohms e este terminal da resistência de 12 ohms está ligado ao outro terminal da resistência de 15 ohms, logo estão de facto em paralelo. Uma vez que este ponto e este constituem o mesmo nó, estas duas resistências, de 4 e 6 ohms, também estão em paralelo. Ok? E portanto cá está o circuito. Imaginem, é como se dobrássemos o circuito aqui da esquerda para a direita, portanto 12 fica em paralelo com 15, aqui, e 4 fica em paralelo com 6, 6 em paralelo com 4. Não é? A tensão V6 mantém-se, eu aqui marquei a V61, porque agora vamos considerar apenas o contributo das fontes de corrente para a tensão V6, e, portanto, a esse contributo eu vou chamar V61, ok? Que é para distingui-lo da tensão V6, que é a tensão total resultante do contributo das fontes todas. Ora, calcular V61 é relativamente fácil. V61, eu aqui marquei uma corrente, e 61, portanto, V61 vai ser esta resistência vezes aquela corrente, portanto, 6 paralelo com 4 vezes I61. E agora, I61 também é fácil de calcular, bastando aplicar aqui KCl a este ponto, não é? Portanto, eu tenho 18 amperes a sair, tenho 24 mais 12, ou seja, 36 a entrar, logo a corrente que
passa aqui, terá que ser 36 menos 18. Portanto, cá está, 36 menos 18 vezes a resistência equivalente que resulta daqui deste paralelo. Já sabem, 6 paralelo com 4 vai ser 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4, não é? Isso dá 43,2 volts. Portanto, V61 vai ser então o valor da tensão V6 devida apenas às fontes de corrente. Ok? No segundo passo, vamos agora considerar o efeito só da fonte de tensão. Ok? Portanto, vamos desativar as fontes de corrente. Desativar fontes de corrente é a mesma coisa que eliminá-las do circuito. Cortá-las e, portanto, elas desaparecem, simplesmente desaparecem do circuito. Portanto, aqui, estas três fontes, 12, 18, 24, desaparecem do circuito e, portanto, o circuito fica assim bem mais simples. Para terminar a tensão V62, agora chamei a tensão V6 V62, que é para saber que estou agora a calcular apenas o contributo devido à fonte de tensão de 36 volts. A tensão entre estes dois pontos é a tensão da fonte, 36 volts. Portanto, eu tenho duas resistências em série, 4 e 6. Para determinar o valor da tensão nesta resistência, eu aplico simplesmente a fórmula ou a expressão do divisor de tensão, certo? Portanto, a tensão entre estes dois pontos é 36, a corrente vai naturalmente circular no sentido anti-horário, não é? O mais está deste lado, e daí aparecer aqui um sinal menos, não é? Portanto, a aplicação da expressão do divisor de tensão diz-me que a tensão na resistência de 6 vai ser 6 dividido por 6 mais 4. São as duas resistências, vezes a tensão total aplicada, 36, o que dá menos 21,6. E notem aqui que as resistências de 12 e de 15 ohms não têm qualquer efeito na tensão V62. Não entram para o cálculo porque o que interessa, de facto, é a tensão entre estes dois nós, este e aquele, e essa tensão é ditada pela fonte de 36 volts, quer estas resistências estejam aqui ou não estejam, não é? E quer o valor delas seja este que está aqui, estes 12 e 15 ohms, ou seja, outro valor qualquer. Portanto, estas resistências de 12 e 15 ohms não têm qualquer influência no cálculo. Pronto, já tenho então V62, que é o efeito apenas da fonte de tensão. Logo agora posso aplicar o princípio da superposição, que consiste apenas em somar os dois contributos, V61 e V62. Portanto, 43,2 menos 21,6, o que dá 21,6. Esta é a tensão que temos em V6. Notem que esta aqui o princípio da superposição. Isto é um caso, eu escolhi este exemplo exatamente por isso, é um exemplo que ilustra que a aplicação do princípio da superposição é, de facto, o melhor caminho para chegar à tensão V6. A aplicação, por exemplo, de análise nodal iria talvez complicar um pouco os cálculos e, como viram, com meia dúzia de contas, usando o princípio de superposição neste circuito, nós conseguimos chegar ao valor da tensão V6 de uma maneira relativamente fácil. Ok? Segundo problema, ainda para usar o princípio da superposição, queremos calcular agora duas tensões. E agora temos, digamos, um exemplo diferente, porque inclui fontes de corrente e de tensão, mas uma das fontes de corrente é uma fonte AC, é uma fonte de corrente alternada. Reparem que estas duas fontes de corrente são DC, esta fonte de tensão também é DC, mas esta é uma fonte cujo valor de corrente é um cosseno do tempo, portanto é uma fonte sinusoidal. 40 cosseno de 10 ao cubo T, portanto uma frequência, um ômega de 10 ao cubo radianos por segundo. Ok? E temos aqui neste circuito também um condensador e uma bobina. Temos aqui elementos não apenas resistências, mas também condensador e bobina, e queremos exatamente determinar então a tensão no condensador e a tensão na bobina.
Vamos aplicar aqui o princípio da subposição e aqui o que vamos fazer é separar, notem que isto é apenas uma opção de muitas para resolver o problema, mas aqui parece ser a melhor solução, é primeiro considerar o efeito só das fontes DC e depois considerar o efeito só da fonte AC, está bem? Ou seja, nós vamos agrupar estas três fontes, que são as DC, e considerar primeiro o efeito destas fontes, e depois vamos considerar o efeito daquela questão. Né? Mais uma vez, é uma daquelas soluções em que não vamos considerar o efeito individual de cada uma das fontes, porque não há necessidade disso, portanto, vamos considerar o efeito de grupos. Então, considerando só as fontes de DC, ficamos com este circuito que está aqui. O que é que nós temos que nos lembrar aqui? Temos que nos lembrar disto. Em DC, o condensador funciona como um circuito aberto. E a bobina funciona como um curto-circuito. Portanto, aqui temos um circuito aberto, é a mesma coisa que o condensador não está lá. O condensador não deixa passar corrente contínua e, portanto, eu marco ali a tensão VC, mas sem o condensador lá, porque é um circuito aberto. A bobina, por sua vez, funciona como um curto-circuito. Portanto, eu substituí propositadamente aqui a bobina por um fio. Não, é um curto-circuito. Ok? E, portanto, vamos agora calcular então os valores destas tensões. Bom, eu aqui chamei VC1 e VL1, pronto, exatamente para distinguir que estou a calcular, portanto, os valores de VC e VL devidos apenas a um conjunto de fontes, que neste caso são as fontes DC. A primeira coisa a constatar é que VL1 é igual a zero, obviamente, não é? Portanto, a tensão aos terminais de um curto-circuito é sempre zero, não é? Por definição, não é? VL1 é zero. Para determinar a tensão VC1, eu vou começar por aplicar KCl, este nó, que está aqui, que é muito fácil, porque me permite determinar esta corrente IR. Não é? A corrente aqui é zero, naturalmente, e, portanto, aplicando aqui a lei das correntes Kirchhoff, eu digo que a soma das correntes que entram é igual à soma das que saem, portanto, aqui entra é 30 mA e as que saem deste nó é 20 mA e IR. Portanto, IR mais 20 são as correntes que saem, igual a 30, que é a corrente que entra. Isto em miliamperes. Portanto, o IR vai ser 10 miliamperes. Pronto, tendo o valor de E e R, agora é fácil calcular a tensão VR, e agora vou aplicar KVL, portanto, a lei das tensões Kirchhoff, a este loop, o pseudo-loop, uma vez que este ponto está aberto. Escrevendo a aplicação da lei das tensões Kirchhoff, eu escrevo então, começando aqui e caminhando no sentido horário, aqui à volta, vou ter menos VC1 mais VR mais 9 igual a zero. Não é? Esta equação que está aqui, que resulta da aplicação de KVL. Ora, o VR naturalmente vai ser IR vezes 20, portanto o IR calculei-o aqui, 10 mA, portanto 0,01 amperes vezes 20 ohms, e portanto daqui, desta equação eu tiro VC1, que vai ser 9,2 volts. Ok? Pronto, já tenho então os contributos das fontes DC para as tensões VL1 e VC1. VL1 é 0 e VC1 é 9,2 volts. Segunda fase da aplicação do princípio da subposição, agora vamos ter que desativar as fontes DC, e considerar, notem, aqui há pouco esqueci-me de referir, que obviamente que ao desativar a fonte de corrente, que estava aqui ligada, portanto eu desliguei simplesmente a fonte de corrente, porque desativar uma fonte de corrente, seja ela DC, seja AC, portanto, corresponde a simplesmente eliminá-la do circuito.
ok? Vamos então agora considerar apenas só a fonte AC. E, portanto, o circuito vai ficar assim. Fontes de tensão a desativar curto-circuitam-se, fontes de corrente a desativar abrem-se. Portanto, estas fontes vão desaparecer e esta fonte de tensão vai ser substituída por um curto-circuito. Por um curto-circuito. E cá está, o circuito fica assim, simples também. Uma vez que este nó e este são o mesmo ponto, portanto, este circuito vai estar fechado, não há qualquer fonte ligada a este circuito. Agora temos a tensão VC2 igual a zero. Não tenho aqui, chamei VC2 e VL2, mais uma vez, para distinguir que são os contributos para VC e VL apenas determinados pela fonte AC. Ok? VC2 igual a zero, porque simplesmente não há nenhuma fonte naquela parte do circuito, e, portanto, não há nenhuma excitação, logo a tensão VC2 é igual a zero. A tensão VL2, sabemos que a corrente na bobina é a corrente desta fonte, não é? Uma vez que a bobina está em série com uma fonte AC, não é? Com esta fonte de corrente, logo a corrente que passa na bobina é necessariamente igual à corrente da fonte, e portanto vamos aplicar a relação que sabemos, que conhecemos, entre tensão e corrente na bobina, que é V igual a LD e DT. Aqui aparece o sinal menos, porquê? Exatamente porque a corrente está a entrar pelo sinal menos. Volta à convenção de sinal de elemento passivo, aqui também é válida, não é? Portanto, aqui a relação corrente-tensão tem que ter o sinal menos. Portanto, substituindo I de T por esta corrente, não é? Vamos apenas, é uma questão de derivar esta função, a derivada do cosseno é menos seno, e portanto vamos ficar com, isto vamos ter 0.06 vezes 0.04, vamos multiplicar ainda por 10 ao cubo, porque a derivada do argumento é 10 ao cubo, e portanto isto vai dar, a derivação vai dar um valor positivo, 2.4 seno de 10 ao cubo t volts vai ser a tensão VL2 de T. E pronto, temos então os contributos devidos à fonte AC. Agora é só uma questão de aplicar o teorema da superposição, como sempre, somando os dois contributos. VC de T é VC1 mais VC2, portanto, 9.2 mais 0, e VL de T vai ser VL1 mais VL2, este é 0 mais este valor que está aqui, 2.4 sendo 10 ao cubo T, e portanto obtemos os valores, portanto, pedidos para a tensão no condensador e a corrente na bobina.